Caros internautas, estamos aqui para conversar sobre economia e as ramificações todas da economia, que nós sabemos que economia é um assunto que se espalha por praticamente todos os setores, né? Incluindo, eu sempre brinco com meus estudantes, incluindo o amor, né? Ainda que alguns discordem. Pessoal, todo mundo lembra que o governo federal falou muito de pátria educadora, uma bela expressão para significar um esforço adicional para melhorar a educação brasileira, nos seus 3 níveis, tanto no primário quanto na universidade, passando, claro, por ensino técnico. Mas o que aconteceu, essa discussão de pátria educadora, esses planos, ocorreram durante a campanha presidencial. E o que aconteceu logo depois da campanha presidencial é que foi exatamente o contrário. Nós vimos algumas coisas realmente muito dramáticas, por exemplo, o corte de verbas para determinados tipos de estudante, por exemplo, tipos muito variados, como, por exemplo, ensino técnico e doutorado. E a ideia é um pouco absurda de você mandar o estudante para o exterior e, em seguida, cortar a verba. Mas o estudante está no exterior. É mais ou menos como aquela brincadeira antiga, né, de que alguém está pintando e outra pessoa tira a escada, né? Mas nós também vimos cortes de orçamento e vimos redução de transferências para algumas instituições. Vimos também atraso em reformas necessárias. E agora nós estamos vendo, né, aliás, não é exatamente agora, já faz algumas semanas, o Congresso tem uma proposta de um deputado para reduzir as verbas do Sistema S em 30%. E o Sistema S é o SESI, o SENAI, né, o SEBRAE, o SESC, que são instituições que são extremamente úteis para o país. E nós não sabemos onde é que vai esse tipo de ideia de corte de 30% das verbas. Hoje nós vamos conversar com o professor Telmo Coelho, que é o diretor do Senai Santa Catarina, aqui em Lages. E nós podemos, então, discutir minúcias do ensino técnico e o que está acontecendo e se essa, digamos assim, essa proposta do Congresso vai realmente ser levada adiante. Professor Telmo, eu gostaria de lhe cumprimentar e, primeiro de tudo, lhe agradecer por estar aqui para a gente conversar. E eu gostaria, primeira coisa, de lhe perguntar, professor Telmo, essa proposta que está no Congresso de redução de verbas do Sistema S, o senhor acha que ela vai vingar, ela vai ser aprovada também, no bojo de todas essas reformas e desse quase desespero do governo, que a cada dia descobre que o déficit é maior, né? Se falava em 30 bilhões, agora estamos falando em 50 bilhões. E, honestamente, eu não sei para onde vai parar isso aí, aliás, ninguém sabe, né? Não sei onde vamos. Professor Telmo, essa redução vai ocorrer? O que o senhor acha? Bom, professor, eu vejo que essa redução ela vai ocorrer. Eu imagino que sim, de uma forma direta ou indireta vai acontecer, porque o governo federal está nessa busca de recursos para tampar, vamos dizer, um rombo causado talvez por uma má gestão, e a verba qual é destinada ao Sistema S, ela é uma verba qual é administrada pela indústria e pelo comércio, o qual até então o governo não tem poder de administrar. Talvez, não é porque a gente está no sistema, talvez por isso que o sistema ande de uma forma mais, vamos dizer, digna e correta. Hoje nós somos uma instituição sem fins lucrativos, ela tem um caráter público,
mas nós temos que prestar contas para todas as formas de segmentos do CGU, todos os órgãos fiscalizadores. O sistema passa por essas fiscalizações, então a gente presta conta de tudo o que a gente recebe. Então conseguimos assim fazer um trabalho hoje de capilaridade muito grande no que se refere à educação profissional e investimento. Mas o senhor acha, professor, que se houver 30% de corte nas transferências do governo federal, que eu imagino que são a maior parte do orçamento, provavelmente. Se houver, desculpe, deixa eu terminar a pergunta que eu acho muito importante. Se houver um corte de 30% nas transferências que o governo federal faz para o Sistema S, é possível que o Sistema S possa conviver com esse corte, ou ele vai ter que reduzir atividades, ou ele pode, digamos, redimensionar internamente algumas atividades. Qual seria a possibilidade mais concreta, professor Telmo? Acontecendo esse corte, é impossível manter as atividades como elas estão. Então, nós já estamos trabalhando em alguns cenários. O cenário, ele não acontecendo o corte, o cenário acontecendo o corte na totalidade, o cenário acontecendo o corte parcialmente em algumas atividades, mas isto será para nós, falando de Senai e SESI, que é da Confederação Nacional das Indústrias, é extremamente prejudicial, vai ser uma questão drástica. Para o senhor ter ideia, no estado de Santa Catarina, hoje o Senai ele tem 62 unidades, com unidades fixas e unidades de extensões. Nós vamos ter que cortar mais ou menos nessa proporção, em torno de 30% dessas. Então vamos fechar unidades em alguns municípios para podermos dar conta das atividades que a gente está tocando. Ou seja, a educação profissional, nós vamos ter que quais são os produtos que a gente vai reduzir, aqueles que são pagos pelo compulsório. Por exemplo, nós já temos hoje 67% do recurso já é revertido em gratuidade no sistema. Então, desculpe, professor, eu não entendi. 67% dos cursos oferecidos são gratuitos ou 67% do recurso compulsório que vem, nós transferimos em gratuidade, que são as aprendizagens industriais e alguns cursos que são subsidiados, que fazem gratuitamente no Senai. Mas isso significa, digamos, quantos por cento dos alunos, de um modo geral, têm cursos gratuitos? Metade hoje tem curso gratuito, algo assim? 50%. 50%? 50%. E o resto, 50% é cobrado? É cobrado, para poder manter aquelas atividades que a gente faz extra. Por exemplo, nós temos hoje um projeto a nível de estado que é o ensino médio articulado com a educação profissional. Esse ensino médio ele não é subsidiado porque ele não faz parte da aprendizagem industrial. Entendo. A gente iniciou o ensino médio como sendo uma oportunidade de um projeto fazer com que o nosso aluno do ensino médio ele possa entrar com uma condição melhor para o ensino técnico. Entendo. Então ele é um projeto que não está dentro do rol desse compulsório, o qual o sistema recebe. Nós teríamos, por exemplo, em Lages hoje nós temos em torno de 4.800 alunos, né? Desse total, 50%, vamos dizer que trabalham através de uma gratuidade direta, parcial ou não, ou integral. Então vai afetar diretamente essas situações para esses alunos, os quais aquele velho dilema, né? Sempre vai arrebentar no lado mais fraco, ou seja, aquele que já é carente, que hoje já tem uma atividade qual ela é gratuita, vai deixar de existir. Então a gente vai reduzir, são nessas atividades. Nessa circunstância, naturalmente que os planos são modificados ou os planos são prejudicados. Por exemplo, o plano de uma faculdade seria uma faculdade do Senai, digamos, eu não sei se isso está nos planos, mas isso seria alterado provavelmente. Sim, nós temos um plano de faculdade Senai em algumas mesorregiões, o qual Lages faz parte desse plano a longo prazo, não é um plano a curto prazo. Então, nesse momento ainda não seria alterado, porque a gente ainda tem aquela fundo de esperança que isso pode se reverter, que essa situação
que está passando, o país se projeta aí que até 2017, final de 2017, ainda estejamos dessa forma, que isso possa ser revertido, e a gente pode, esses planos a mais longo prazo, podem que eles não sejam atingidos. Eu falando caso Lages, caso de outras unidades do Senai de Santa Catarina, quais já estão com um projeto de curto prazo, alguma alteração vai acontecer. A gente, digamos, tem esperança que nessa área educacional, especialmente o ensino técnico, não sofra cortes, porque isso é uma situação perfeitamente absurda como nós estamos vivendo hoje no país, em termos, por exemplo, de produtividade do trabalho, que nós já vamos discutir em seguida, professor Telmo. Nós esperamos que não haja cortes. Agora, existe uma possibilidade de que não venhamos a ter cortes. E aparentemente, eu sinto até dizer isso, e provavelmente muita gente tem o mesmo sentimento, é que aparentemente se consolida a ideia que nós temos que pagar a conta, digamos. Ou seja, nós vamos ter de volta a CPMF, nós vamos ter de volta, espero que não seja naquela alíquota que alguns deputados espertos queriam fazer o dobro do que se falava, e isso, digamos, vai cobrir o rombo, aspas, do governo federal, até 30 bilhões. Mas como nós vimos de ontem para cá, esse rombo é 50 bilhões. Então, nós não temos muita razão de otimismo, porque também pode ser que seja um alarme falso, e nós torcemos para isso. Mas o que eu estou dizendo, professor Telmo, é que se por acaso se consolida a ideia que é inevitável a CPMF, o governo não vai cortar na própria carne, o governo não vai reduzir seus gastos, né? Então, a sociedade brasileira vai ter que pagar a conta. Nesse caso, se a sociedade brasileira resolver pagar a conta e se o déficit estiver ao redor de 30 bilhões e que esse déficit seja coberto, o senhor acha que essa intenção velada de alguns congressistas de reduzir 30% das transferências para o Sistema S, isso pode desaparecer e os planos se manteriam normalmente? Ou é melhor e mais prudente fazer cortes, etc., e fazer economia, etc.? O que o senhor acha? A gente pensa e torce que isso não aconteça, não se concretize essa retirada desse percentual de 30%. Caso aconteça, eu acho que dificilmente o governo vai, mesmo se estabilizando, retroagir e devolver isso. Concordo. Porque eu coloco, senhor, como se coloca, é um valor o qual até então o governo federal não tem o poder sobre esse percentual, porque ele vem diretamente da indústria. A partir do momento que eles consigam, através de medidas drásticas, vamos dizer, medidas direcionadas ou sem muito questionamento, consigam, dificilmente vão retroagir e devolver. Nós já temos hoje o Sistema S como um todo, falando em termos de mais de Senai, já um problema relacionado ao Pronatec, né? A Pronatec é um projeto do governo federal, o qual foi muito bem vendido, eu acho que foi, na sua essência, foi um dos melhores e maiores programas de educação profissional que já se criou no país. Se ele acontecesse da forma como que estava projetado, nós temos aí só o Senai de Santa Catarina um déficit de alguns milhões, o qual a gente não recebeu ainda. Então a gente está passando hoje por dificuldades em relação a essa questão. Então nós executamos os projetos, nós tivemos o custo e não tivemos a receita. Isso significa atrasos de pagamento? Nós estamos hoje com um atraso aí em torno de 80 milhões. Para o Estado? Para o Estado de Santa Catarina. Então queria... isso a máquina não consegue rodar com déficit desse. Não, isso é prejudicial para muita gente. Eu gostaria de lembrar, há alguns anos, talvez 3 anos ou algo assim, surgiu essa ideia no Congresso também. E me deu a impressão, mas eu posso estar equivocado, me deu a impressão que houve uma tentativa de ajuste a essa ideia
É verdade, professor. Porque eu lembro, por exemplo, eu tenho muito contato com o pessoal do Sebrae, por várias razões. Me deu a impressão que o Sebrae entrou num programa de emagrecimento rápido. Eu não sei se isso ocorreu também com o Senai e as outras entidades. O senhor lembra de algo assim há 3 anos que se discutiu exatamente uma redução? Ou até mesmo se usou uma palavra amaldiçoada em certos círculos, né? Se bem que essa maldição está sendo engolida pelos mesmos círculos porque não há outra alternativa, que é a privatização. Então eu lembro que também na época se discutia, não, se o governo vai reduzir ou vai sair ou coisa parecida do sistema S, então por que não privatiza, né? Parte da discussão. O senhor lembra dessa discussão e lembra dessa pequena tentativa de ajuste que houve? Sim, houve uma tentativa, a qual ela não ocorreu. Em outrora também houve-se a conversa em algumas situações do Congresso de federalizar o sistema S, então também houve essa tentativa e não aconteceu porque a indústria brasileira era muito forte e ela que é detentora desse sistema, né? Então a gente é regido através das normas da indústria. Só que nesse momento agora, através de forças diretas realmente por caneta do próprio governo, então a gente está vendo que isso se aflorou mais, colocando-se como justificativa a crise, o rombo que estamos passando, que não é o sistema que criou, né? Então, sem dúvida. Então é uma situação a qual agora se agravou, onde está mais latente a condição de acontecer essa retirada. Então talvez já tenha nos bastidores algumas conversas que esse 30% não seja retirado diretamente em valores monetários ou financeiros, que seja, talvez o sistema assuma algumas obrigações do governo federal, o qual eu acho que também não é o correto. Coloca-se em termos de saúde, falando em termos de SESI, e em termos de educação profissional, até mesmo absorver algumas despesas do Pronatec em relação ao Senai. Então, se trabalha algumas situações. A nossa federação, Santa Catarina, com mais as demais federações, estão com um trabalho bastante intenso para que isso não aconteça, justificando nossos números e justificando o prejuízo para a indústria, que é onde produz, onde pode se reverter essa crise através de uma maior produtividade, uma maior economicidade nos seus processos produtivos. Isso só vem através de uma boa educação profissional. Sem dúvida. E eu queria lhe perguntar exatamente sobre esse ponto. A indústria brasileira está num processo, eu diria, bastante preocupante de encolhimento, né? A participação da indústria no PIB está caindo estrondosamente, mais de 30% nesses últimos anos, talvez 40% em termos setoriais. Nesse caso, a indústria não tem, digamos, muita voz. A indústria está preocupada com a sua própria, digamos assim, com sua própria vida, sua própria sobrevivência nesse ambiente. A indústria não teria condição de fazer algum lobby em favor, por exemplo, do Senai nessa circunstância. Já está sendo feito. Tem um trabalho já nos bastidores bastante grande com a CNI, então, as indústrias, porque isso é prejudicial. Vai afetar diretamente lá na ponta, onde a indústria quer, onde a produção pode gerar maior subsídio e uma melhor condição da nossa indústria de ser competitiva. Com isso tudo, essa questão de crise, além dos investimentos que deixam de se existir em capacitação, a nossa indústria, ela, além de reduzir sua produção, ela está ficando sucateada. Nós tínhamos aí pesquisas que dizem que a indústria, para que ela seja produtiva e consiga sobreviver e buscar novos mercados, ela teria que se reinventar a cada 5 anos, ou seja, o seu parque fabril na produção, ou seja, o maquinário, o investimento. Isso já está passando para 10 anos, então já estamos ficando com uma indústria sucateada, e quando se passar, que a gente espera que passe essa crise, talvez tenhamos uma outra crise interna na indústria, onde ela não pode se reinventar, ela não pode acompanhar os desafios
com uma nova tecnologia, investimentos que poderiam ter sido feitos. Então ainda temos esse outro viés lá na frente que vai ser um causador também de dificuldades de crescimento da nossa indústria brasileira. Nós já falamos aqui rapidamente de produtividade. E é indiscutível que um programa, por exemplo, como o Pronatec, ele auxilia indiretamente, né, ou até diretamente a produtividade industrial. E o Pronatec está em algumas dificuldades, como todo o sistema agora. Essa questão da produtividade, professor, todo mundo discute, todos os brasileiros se preocupam e nós até nos envergonhamos das estatísticas internacionais que nós somos 1/5 da produtividade do trabalho do americano. O operário americano é 5 vezes mais produtivo que o operário brasileiro. Então, essa discussão é uma discussão perene, porque nós não conseguimos resolver esse assunto. E eu diria que uma tentativa de melhorar essa situação seria o Pronatec. E, paradoxalmente, o Pronatec está sendo ameaçado agora, né? Digamos, o número de matrículas eu não sei como está, mas eu não sei também qual é o futuro do Pronatec, professor Thelma. Olha, professor, em 2014 nós tivemos em torno, o Senai Santa Catarina, em torno de, 50 mil matrículas Pronatec. Só nesse programa? Só nesse programa. Ok. Em 2015, nós estamos apenas com as remanescentes, nós não estamos executando nenhuma matrícula nova. Então, de 50, talvez vemos para 10, e a gente acredita que final de dezembro a gente encerra as atividades, falando de Senai quanto a Pronatec. Em função... Isso é um mesmo panorama nacional também? Isso falando de Senai, é um panorama nacional. Uau. Então, essa redução em função do próprio você estar executando e não estar recebendo. Então, você não tem como continuar com um programa desse. Então, a própria oferta do Pronatec já se reduziu. Após o dia 6 de outubro, passou as eleições, o programa já reduziu, já não foi mais aquela ênfase que se estava. Então, isso houve uma queda radical. E eu digo assim que este programa, especificamente, ele estava atendendo aquela pessoa que estava à margem de uma capacitação profissional. É uma pessoa que não estava sendo produtiva e estava tendo a oportunidade de ser produtiva. Não é aquela pessoa que tem uma condição de se subsidiar numa educação profissional. Então, seria só a soma para o mercado de trabalho. Com essa diminuição, afeta como um todo esse processo. Entendo. E o Pronatec, até onde eu sei, e com todas as informações que eu tenho visto, ele é um bom programa, ele auxilia a produtividade da mão de obra brasileira, e um dos efeitos interessantes, que eu, conversando há pouco tempo justamente com o professor Thelmo, um dos efeitos interessantes é que ele incentiva a ambição dos alunos. Isto é, uma parte muito grande dos alunos ambiciona o passo seguinte, o que é uma coisa bastante normal, até admirável, digamos assim, e provavelmente com essa redução de matrículas, é uma redução violenta, né, professor? Se isso é panorama nacional, eu diria que é uma redução violenta. E qual a justificativa de o governo manter seus gastos, os gastos com a máquina administrativa, e cortar programas como esse? Aliás, hoje, a respeito da burocracia governamental, eu vi uma coisa muito interessante, que mostra uma coisa que nós sempre lutamos aqui no Brasil, que é os empregadores das pessoas que trabalham domesticamente, né? Os domésticos têm que ser registrados. Então, os patrões têm que fazer um registro online. E esse registro online é enorme, é cheio de detalhes
Inclusive, detalhes singelos como perguntar a cor do funcionário. O que hoje até ouvi um comentário interessante na televisão, é que fazer tantas perguntas e fazer tanto detalhamento que leva um tempão para ser completado pelo patrão, digamos, que é bem mais difícil ser completado pela funcionária, digamos, a empregada doméstica, revela o quê? Revela uma enorme e pesada burocracia, que todos nós sustentamos e o governo não quer reduzir por alguma razão. Então, o que ele faz? Ele faz exatamente o contrário do que estava se falando antes do final da campanha, que é aumentar ou manter programas educacionais, inclusive manter programas sociais. Hoje também apareceu, professor Thelma, uma sugestão no Congresso de corte do Bolsa Família. O Bolsa Família, o sagrado Bolsa Família, um programa que eu considero socialmente muitíssimo importante, porque ele tirou da miséria e provavelmente mantém fora da miséria milhões de pessoas, e o governo agora, ou pelo menos alguns deputados, cogitam de um corte substancial, que é uma coisa tão violenta quanto um corte na educação. Nós poderíamos falar, deixa eu perguntar para o professor Telmo, nós poderíamos falar em algum tipo de reforma, porque se fala muito em reforma universitária, né? Nós poderíamos falar em reforma universitária e uma reforma no ensino técnico também, porque o ensino técnico está bastante próximo, né, professor? O que o senhor acha? Nós precisaríamos realmente de uma reforma ou nós já temos sistemas muito bons? Qual a sua opinião? Como é que nós estamos nessa questão da qualidade do ensino? Tanto o universitário quanto o ensino técnico. Nós precisamos de uma reforma ou não, professor? Eu penso que sim. Acho que temos que sempre estar melhorando. Entendo. Acho que tudo há a possibilidade de melhoria. Nós tínhamos em 2010, no catálogo do MEC, em torno de 700 cursos técnicos, títulos. Foi feita uma reforma, ou talvez em partes melhoria, em partes não. Viemos para 300 e alguns títulos, né? Isso prejudicou a qualidade, prejudicou a composição do currículo. De muitas vezes você hoje um curso técnico, aquele jovem, as pessoas que querem fazer um curso técnico, eles vislumbram além da profissão uma titulação. Entendo. Nós tínhamos, por exemplo, só citando um exemplo básico, tínhamos um curso técnico em web design. Esse curso deixou de existir e em substituição veio um título técnico em informática para a internet. Mas o que é esse técnico em informática? Ele não é atrativo. Entendo. Ele não se vende, o jovem não procura, porque tinha um glamour na titulação dele. Entendo. Anteriormente. Então são detalhes assim, sem falar, acho que o grande problema é na estruturação de grade curricular. Acho que um curso técnico ele tem que ser bem focado, direcionado naquela área da profissão que você tem que ter. E esse curso, então, técnico que o senhor está falando, ele, como é que ele se compara internacionalmente? Ele é do mesmo padrão, digamos, da Holanda, ou dos Estados Unidos, ou Austrália? Não. É o mesmo padrão? Ou não. Por quê? Eu tenho algum conhecimento de alguns cursos, algumas formas de educação profissional, principalmente da Alemanha, onde a gente já teve visitando algumas instituições. Uhum. O que acontece? Quando se fala em ensino médio, o ensino médio ele é feito através daqueles conteúdos tradicionais, matemática, português, física, essas N matérias onde são discutidas e focadas no ensino médio. Quando vem para o ensino técnico, você tem 5 ou 6 conteúdos que é focado no ensino técnico. O nosso ensino técnico hoje, além da atividade específica do técnico, ainda tem englobado algumas questões, por exemplo, matemática, português, que isso já deveria ter vindo de uma base mais concreta. Entendo. Entendeu, professor? Então, essa condição que eu coloco que hoje nos prejudica, porque você
acaba tendo a carga horária que deveria de ser maior, é menor, porque temos que incluir algum conteúdo qual ele não foi totalmente suprido na etapa anterior. Deixa eu fazer uma imagem engraçada com isso aí, pessoal. Os pedagogos, com todo respeito aos pedagogos, gostam, por alguma razão ideológica, de incluir nos currículos algumas matérias que talvez a gente discute, exatamente o aspecto que você está mencionando aqui. Então, digamos, para brincar um pouco a ideia, que os pedagogos gostam de colocar poesia brasileira do século XVIII no currículo. Mas se nós estamos falando de ensino técnico, se as empresas querem ensino técnico para serem úteis para o seu trabalho, por que nós estudaríamos, aspas, poesia brasileira do século XVIII, digamos? Essa é uma situação que sempre me preocupa, porque no currículo sempre aparecem penduricalhos, não é isso, professor? Quer dizer, o currículo tem mais do que devia, é isso? Eu penso que sim. Reduziu-se a carga horária geral. Entendo. E sim, incluiu mais conteúdos transversais. Que seriam isso que o professor coloca aí dessa forma, né? Eu estou sendo um pouco irônico, né? Na verdade, espero que os pedagogos me perdoem, eles têm várias razões para isso. Mas a utilidade disso aí, no mercado de trabalho, na produção, digamos assim, é bastante discutível. Professor, eu tenho mais uma última pergunta aqui. Antes, o tempo está bastante escasso. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma pessoa muito importante da área de ensino, que o nosso sistema, especialmente o sistema de ensino técnico aqui no estado de Santa Catarina, ele já tem tudo o que é necessário, ele já faz tudo o que deve ser feito e os programas são completos. Uma afirmação da qual eu pessoalmente discordo completamente, essa é a minha posição e eu admito que eu posso estar errado. Como o senhor vê dentro do Estado, o ensino técnico tem programas completos aqui no Brasil, ou especialmente em Santa Catarina? Eu concordo com a sua opinião, acho que tem que haver melhorias. Nós temos bons programas, mas temos programas também que ainda não estão adequados. Eu acho que falta, e é o que o Senai está buscando engajar nos seus projetos, que é a inter-relação mais direta entre academia, ou seja, o ensino técnico. Entendo. E a indústria. Então nós estamos trazendo para os nossos currículos hoje, já é norma, já é regra dentro do Senai, onde nós temos que aliar a atividade que o aluno está executando com uma atividade de dentro da indústria, então, nas diversas áreas. Então, nós não trabalhamos mais com tarefas, que antigamente se intitulavam tarefas, ou seja, ele aprendeu a teoria, ele vai lá praticar uma tarefa em algo que ele não sabe para que vai servir aquilo ali. Então, a gente está... Conteúdo nosso técnico, ele tem que ser revertido numa oportunidade de melhoria lá para dentro da indústria. Nós estamos trazendo a indústria para dentro do Senai, trazendo aqueles problemas, aquelas dificuldades que a indústria tem para ser sanado dentro do próprio currículo, juntamente nosso professor e nosso aluno. Perfeito. Para fazer com que ele tenha uma entrega realmente no final do seu curso. Entendo. Professor, então, eu gostaria de agradecer muito aqui, gostaria de lhe passar a palavra final para as suas considerações. O nosso tempo passou rapidamente e nós vamos ter que encerrar, mas eu gostaria de futuramente voltar a falar consigo, especialmente sobre a questão da produtividade. Mas eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, professor. Eu agradeço essa oportunidade, eu acho que é um assunto que ele tem vários defensores, eu acho que a gente tem várias pessoas conhecedoras do assunto, eu acho que o tema do programa, a economia, não tem como desvincular da educação como um todo, mas principalmente da educação profissional, porque é onde você está trabalhando
a produção aliada à produtividade, que hoje, se não tivermos produtividade, não tivermos economicidade no nosso processo, não tivermos pessoas críticas, eu sempre digo assim, hoje o colaborador ele tem que trabalhar, ele não me serve mais aquele trabalhador que ele produz 100%, ele tem que produzir 105%, 110%, e esse 105 ou 110 é aquele algo a mais, aquilo, eu sempre brinco com os colegas de trabalho lá, que a gente tem que olhar 360 graus no nosso ambiente de trabalho para ver o que a gente pode estar melhorando ou o que a gente deixou de ver que pode estar auxiliando no seu trabalho do dia a dia. E, então é um assunto qual ele é vasto, ele é empolgante, temos bastantes desafios em relação a isso e eu creio que a gente tem que trabalhar e buscar as melhores formas. A situação está posta, não podemos ficar inerte, então temos que nos reinventar a cada dia. Então isso faz com que a gente também nos anime a estar contribuindo mais com a sociedade no que se refere à contribuição para a indústria. É o que a gente foca. Excelente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e muito a presença do professor Telmo Coelho, que é o diretor do Senai Santa Catarina Lages. A opinião dele é muito importante como um educador, especialmente dessa área crucial que é o ensino técnico. Eu estou mandando um abraço para os internautas, para os amigos e para os meus estudantes e logo estaremos de volta. Até lá.